Olá, meu povo. Olá, oraculistas, estudiosos, pessoas que se comprometem em conhecer os mistérios, os segredos, em conhecer a espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso estudo, onde, a partir de agora, poderemos nos familiarizar com as 7 leis sagradas que regem o universo e que são a base para tudo mesmo. Então, o que eu quero dizer é que se nós não conhecermos, ainda que superficialmente, essas 7 leis, nós não seremos capazes de encaixar nada dos conhecimentos ocultos que são revelados através das cartas do tarô ou baralho cigano Petit Lenormand em nossas vidas ou na vida dos nossos consulentes. Mas por que, Valéria? Por que nós não poderemos encaixar? Porque essas 7 leis são o alicerce para os conhecimentos que nos farão decifrar os mistérios guardados em cada uma das 36 cartas deste fascinante oráculo. Então, para iniciarmos esse breve estudo, precisamos, em primeiro lugar, entender a palavra hermética e o que ela vem nos expressar. Então estejam sempre e agora, a partir de agora, estejam todos muito atentos a esses conhecimentos que estão sendo trazidos. Juntos nós vamos estudar, aprender e evoluir, para que assim possamos nos tornar excelentes oraculistas. Optcha! Então, dentro desse estudo iniciático e filosófico, a palavra hermética vem trazendo o significado de oculto e expressa tudo aquilo que foi velado, encoberto, desconhecido, escondido, selado ou lacrado, com o objetivo mesmo de tornar misterioso, oculto. E se pensarmos na palavra lei, então estaremos nos referindo a um conjunto de regras organizadas que determinam necessariamente as relações que derivam da natureza das coisas do universo como um todo. Daí vamos entender que existem 7 leis que são ainda pouco conhecidas, pois até hoje foram pouco difundidas e que regem o universo. Por isso, elas foram e são denominadas como as 7 leis herméticas, ou um conhecimento fechado. Optcha!
estamos falando das 7 leis herméticas, que são também 7 leis sagradas. Mas por que, Valéria, essas 7 leis herméticas são também conhecidas como leis sagradas? Eu devo explicar-lhes que é porque, basicamente, elas são as regentes do universo ou do conjunto de tudo que existe, do todo. Então, essas 7 leis sagradas são conhecidas, honradas e respeitadas por todas as civilizações desde os tempos mais remotos, ainda que de maneira muito fechada, pois não era um conhecimento aberto a todos, muito embora ele já existisse nesses antigos povos. Agora vamos pensar no povo cigano, o povo que desceu das estrelas e que já caminhou pela terra inteira, que por isso, ao passar por todos os lugares, compartilhava e aprendia sempre e com todas as nações, culturas e até religiões. O povo cigano ia compartilhando os seus conhecimentos e aprendendo, descobrindo novas possibilidades, costumes e tradições, e suas descobertas e conhecimentos eram também guardados e passados de forma oral, de geração a geração. Mas, principalmente, o povo cigano sabia decifrar os mistérios de cada um desses povos, e com toda certeza, isso fez do povo cigano um povo muito sábio e encantador. Então, gente, não vai dar para a gente percorrer todos os caminhos da jornada dos ciganos, mas, mesmo assim, nós vamos falar de 3 lugares, ou seja, de 3 antigas civilizações, tá? Lugares sagrados onde os ciganos em suas caravanas, como povo nômade que era, esteve lá, aprendeu, guardou os conhecimentos, evoluiu, voltou para o astral e hoje continua realizando as suas tarefas a partir dessas 7 leis. Vamos então começar pelo Antigo Egito, lugar de profunda magia. E para quem tem a apostila do nível 1 do curso Iniciação ao Estudo do Baralho Cigano, aqueles meus alunos que fizeram as formações do nível 1, eu peço que abra a nossa apostila do nível 1, naquela página onde nós temos o seguinte texto: escutai em vós mesmos e olhai no infinito do espaço e do tempo. Lá ressoam o canto dos astros, a voz dos números, a harmonia das esferas. Cada sol é um pensamento de Deus e cada planeta um modo deste pensamento. E para conhecer estes pensamentos divinos, ó almas, que desceis e subis penosamente a rota dos 7 planetas e de seus 7 céus, entendeis que fazem os astros, que dizem os números, que rolam as esferas. Ó almas perdidas ou salvas, eles dizem, eles cantam, eles rolam os vossos destinos. Esse trecho foi retirado do livro Os Grandes Iniciáticos, de Hermes Tots. Otcha!
Então, esse texto é muito mais profundo do que podemos julgar se não conhecemos essas 7 leis. Ou seja, para entender realmente o que está sendo expressado por essas palavras, nós devemos nos esforçar para mergulhar na profundidade dessas 7 leis, que são, como já foi dito, a base de tudo o que existe no universo. E foi no Antigo Egito, onde há mais de 5.000 anos, no Vale do Nilo, florescia uma civilização muito avançada no campo das ciências acerca da medicina, das engenharias, da alquimia, da astrologia, da astronomia, assim como o ocultismo, o misticismo e a própria filosofia. E foi nesse cenário das grandes dinastias faraônicas, sacerdotes e sacerdotisas, deuses e deusas, que Hermes Totes compilava, ou seja, codificava em 7 leis os mistérios do universo, o micro e o macrocosmo, o todo e o tudo. E isso se deu, como nós sabemos, há mais de 50 séculos atrás. Era também naquele velho mundo onde floresciam muitos templos colossais, muitas magníficas pirâmides, a misteriosa esfinge, suntuosos obeliscos, um sistema de armazenamento e irrigação de águas muito avançado, muitas técnicas de plantio e colheita, assim como a pecuária. E ali, entre sábios, mestres, filósofos, grandes sacerdotes e sacerdotisas, era que também nasciam muitas escolas iniciáticas. E claro, os iniciados. E isto, meus amados e amadas, oraculistas, estudantes dos mistérios, ainda é para nós um mistério, pois este é um tema muito polêmico, muito intrigante, que acaba por gerar profundas perguntas, e entre elas a pergunta que não quer calar: quem é o pai do hermetismo? Ou quem foi Hermes Trismegisto? Iniciamos agora o nosso conhecimento tentando entender quem foi Hermes Trismegisto ou Hermes Totes. Então, algumas correntes filosóficas falam de Hermes como um único ser iniciado, porém há outras correntes que falam de Hermes como uma tríade, ou seja, 3 iniciados, por isso trimegistros. E é aí que está o X da questão. Porém, o que sabemos é que, para os egípcios, ele é Hermes Tote, o 3 vezes iniciado. Para os gregos, ele é Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. E para os romanos, ele recebeu o nome de Mercúrio, o 3 vezes sábio. Porém, ainda há uma vertente que fala de Hermes Totes como sendo um grupo de sábios que se comunicava entre si através das escolas iniciáticas do Egito, da Grécia, da antiga Roma e até do Oriente Médio. Por isso, não podemos afirmar de onde provém o hermetismo, mas o que podemos dizer é que a sua filosofia é mãe de todas as outras e que Hermes Trismegisto
é considerado por muitos estudiosos como uma divindade sincretizada que está presente em muitas culturas e que, inclusive, Hermes havia escrito ao longo da sua jornada como iniciado das grandes sabedorias e mistérios 36.000 pergaminhos, e que muitos desses escritos sagrados ainda se encontram ocultos, guardados em mosteiros do Tibete e no próprio Vaticano. Muitos desses pergaminhos foram encontrados em cavernas pequenas e soterrados, próximos ao Mar Morto. E quem os encontrou, claro, foram os ciganos beduínos. Daí nós paramos e pensamos: 36.000 pergaminhos escritos pelos punhos sagrados de Hermes, 36 cartas desenhadas no tarô das ciganas. Mas enfim, vamos falar de Hermes como o escriba divino, ou a manifestação da sabedoria, aquele que tudo sabe, aquele que tudo ensina. Optcha! Então, gente, a minha proposta é fazer esse estudo de uma forma muito clara, onde todos possamos aproveitá-lo bastante. E então, nós vamos estar estudando a partir do livro O Kybalion. Esse livro vem trazendo os axiomas, ou os princípios onde são reveladas as 7 leis herméticas. E dentro destes sábios ensinamentos, não ficariam de fora o povo das estrelas, o povo cigano. Então, nesse momento, vamos respirar profundamente e ancorar, receber e aceitar como forma de expansão das nossas consciências o ensinamento sagrado do primeiro mistério hermético, ou seja, a primeira lei do universo. Desde já, somos muito gratos ao mestre Hermes Trismegisto por ter compilado essas 7 leis para que a humanidade pudesse assim evoluir. Então, vamos estudar com muito amor, vamos guardar em nossos corações, expandir nossas consciências, trazer para as nossas mesas todos esses ensinamentos que estão nessas 7 leis, as 7 leis herméticas. E para nós iniciarmos, claro, vamos estar agora estudando a primeira lei do universo. E essa primeira lei se chama a lei do mentalismo, ou princípio do mentalismo, onde tudo no universo é mental. O todo é mente. Logo, tudo é parte da fonte que gera as consciências. Então, se tudo foi criado, tudo foi pensado. E se tudo foi pensado, tudo foi criado. Vamos observar direitinho esse axioma. Tudo foi criado. E se tudo foi criado, tudo foi pensado. E se tudo foi pensado, tudo foi criado. Ou seja, nada se separa. Então, quando eu penso, eu crio. E quando eu crio, eu penso. Portanto, tudo é pensamento, é consciência, é criação. E assim concluímos que é a partir da consciência que se manifesta
que a mente se expressa, e quando a mente se expressa, é porque a consciência se manifestou. Então, deu para entender? Se alguém tiver dúvidas, pode fazer suas perguntas. Nós voltaremos a esse trecho. Eu vou dar continuidade. E quem é o todo? O todo é a totalidade que se manifesta em tudo o que existe, seja no campo da matéria, através dos nossos 5 sentidos, ou nos campos energéticos, através das nossas percepções sutis, intuições, sonhos, mediunidade e outros fenômenos. Então, quando olhamos para as nossas cartas ciganas, vemos manifestado o todo, pois elas foram pensadas para traduzir a projeção mental da totalidade de enquanto consciência manifestada no verbo ou ancoramento energético que ela traz. Então, quem estudou comigo a primeira apostila, o nível 1, vai ver que quando nós temos ali no finalzinho aquela página, aquelas últimas páginas que vem falando sobre o significado das cartas ciganas, nós vamos ver que cada carta vem trazendo as suas manifestações. Algumas cartas, elas vêm trazendo o verbo, a palavra certa, assertiva, e outras vêm como cartas de apoio, de ancoramentos energéticos. Então, todas essas cartas, elas expressam ali as 7 leis herméticas. Elas são expansões conscienciais. Portanto, elas são 36 consciências expandidas que guardam em si o pensamento do todo, ou seja, em nossas 36 cartas, assim como nos 36 manuscritos de Hermes, estão todas as leis, as 7 leis do universo, guardadas hermeticamente, para que possamos desvendá-las. E isso é o primeiro mistério do nosso sagrado oráculo. Então, vamos dando continuidade. Gente, eu espero que todos estejam entendendo, mas se houver dúvidas, entrem no WhatsApp, inbox, façam suas perguntas e eu terei muito prazer em explicar tudo direitinho outra vez. Então, esses ancoramentos energéticos que as cartas trazem são poderes mentais do todo, do universo. Assim, se o universo não fosse mental, nada teria sido criado, inclusive as cartas do tarô e do nosso baralho cigano. Então, vamos olhar para as nossas cartas como consciências manifestadas pelo todo, através dos pensamentos que criaram essas imagens como símbolos profundamente sábios, que são capazes de revelar o que está oculto, guardado embaixo de um véu. Vejam que eu toco no campo dos 5 sentidos, os sentidos que nós estudamos na escola, não é? Que são a audição, o olfato, o paladar, o tato e a visão. Esses 5 sentidos, eles são muito necessários, muito básicos, para que nós possamos viver aqui, no campo da matéria. Mas nós temos outros sentidos que estão ali para o campo do espírito, tá? É onde nós vamos estar utilizando
para as nossas leituras. Então, quando nós estamos com as nossas cartas, claro, nós fazemos o uso dos nossos 5 sentidos básicos, né? Esse que nós desenvolvemos naturalmente desde a nossa tenra idade, mas nós fazemos o uso também dos sentidos que são mais sutis, que são justamente a intuição, a mediunidade, até mesmo os sonhos, os desdobramentos, as captações psíquicas e por aí vai, gente. É um leque muito amplo de possibilidades. Então, tudo isso está dentro dessa primeira lei, deste primeiro axioma, o primeiro princípio hermético, destas leis sagradas trazidas por Hermes Totes para nós, ou seja, compiladas, codificadas por Hermes para o nosso aprimoramento, o nosso adiantamento em nossa jornada espiritual. Tchau! Estamos juntos estudando a primeira lei hermética, o princípio do mentalismo, onde o todo é mente, o universo é mental, o todo é Deus, o Criador. Portanto, tudo o que sabemos que existe e tudo o que não sabemos que existe faz parte do todo. Então, vamos para a nossa apostila. E agora observemos essa frase. Cada sol é um pensamento de Deus e cada planeta um modo deste pensamento. Então, nessa frase, o autor deixa muito claro para nós que o que ele deseja é nos lembrar que somos centelhas luminosas divinas, pois somos a manifestação do pensamento de Deus e por isso somos também deuses e podemos criar realidades a partir do nosso pensamento. Daí a nossa responsabilidade em estarmos sempre com a nossa consciência elevada, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos capazes de criar ou de co-criar realidades que sejam favoráveis a toda a humanidade e a nós mesmos. Então, quando olhamos para as nossas cartas e vemos ali a manifestação de Deus em cada uma delas, e estamos então atendendo ao nosso consulente ou à nossa consulente, devemos ter primeiramente a responsabilidade consciencial de elevarmos esse padrão dos nossos pensamentos primeiramente, para podermos então levar as mensagens, os direcionamentos, os aconselhamentos e tudo mais que estarão sendo trazidos naquele momento. Então, que sejamos muito responsáveis com aquilo que pensamos, seja durante as nossas leituras de cartas ou em nossos momentos todos de nossas vidas. O nosso pensamento é capaz de criar realidades. Então, que nós possamos criar realidades maravilhosas, onde a humanidade possa desfrutar do desenvolvimento moral e ético. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e que nós possamos pôr em prática este ensinamento maravilhoso, trazendo para as nossas consciências este poder mágico da manifestação de Deus em nós. Tchau!
podemos querer definir Deus, não seríamos capazes. Se nós quiséssemos traduzir Deus como vemos a imagem na Capela Sistina, onde Deus está ali retratado na imagem de um homem velho e barbudo, dando à sua criatura o sopro da vida, nós o estaríamos limitando a um ser humano, a um ser único. Porém, Deus está em tudo o que existe, está no todo. Deus está em nós. E é por isso que nós devemos meditar profundamente as palavras do Divino Mestre Jesus, quando ele nos dizia: vós sois deuses. Pois nós somos co-criadores de realidades. Portanto, que saibamos criar realidades poderosíssimas. O Caibalion traz para nós esta frase: o todo é espírito incognitivo e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Tchau. Segunda lei do universo. Lei da correspondência, ou princípio que explica que tudo o que está aqui é reflexo do que está em cima. Partindo deste princípio, entendemos que tudo o que existe na mente do todo existe numa porção menor em nós, já que fomos criados a partir da mente do todo. Daí, concluímos que somos um reflexo de Deus e que por isso somos a sua imagem e semelhança. Mas não podemos interpretar isto de uma forma vulgar ou pensar apenas no campo da matéria. Porém, devemos expandir nosso pensamento além da matéria densa e indo para o campo do espírito, ou seja, da centelha divina que nós somos. Vivemos entre a matéria e o espírito, entre os planos da terceira e quarta dimensão, de tempo e espaço, que aliás são limitados ou que nos limitam ao corpo material, onde fazemos o uso apenas dos 5 sentidos básicos. Mas somos verdadeiramente espíritos e por isso passamos também a perceber as dimensões mais sutis, a qual chamamos de quinta dimensão do espírito ou dimensão espiritual. Porém, para entendermos ainda melhor este princípio ou este segundo axioma, faz-se necessário relacionarmos mesmo o que somos, o que manifestamos, o que realizamos com o universo ou o todo. E é aí que vamos fazer uso dos nossos sentidos que nos levarão às sutis percepções. Então, quando estudamos as nossas cartas enquanto consciências, vemos nelas a totalidade ou a manifestação do todo, pois tudo nelas está representado através dos seus arquétipos. Estamos falando da segunda lei hermética, que se refere
ao princípio da correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Este segundo axioma nos ensina que, como em cima, assim é embaixo, e como embaixo, assim é em cima. Pois, sendo tudo criado a partir da mesma fonte que é o todo, ou seja, Deus, a deusa, o arquiteto do universo, o divino, Olorum, Tupã, Ra, Jeová e muitas outras denominações, pois muitos são os nomes dados àquele que a tudo criou. Assim concluímos que, sendo o todo a fonte da criação do universo, tudo obedece aos mesmos preceitos. Portanto, tudo é regido também pela lei da correspondência. Okja. Terceira lei do universo. Lei da vibração, ou o princípio vibracional, que nos ensina que no universo nada mesmo é estático, pois tudo se move, uma vez que tudo é pensamento, criação, energia, e tudo corresponde a frequências de ondas. E este é o terceiro axioma, que nos ensina que tudo vibra o tempo todo, pois tudo está em constante vibração, em constante movimento, ou processo correspondente à fonte, a mente criativa do todo, que jamais descansa. A ciência moderna, através de estudos muito avançados, conseguiu mapear componentes eletromagnéticos que vibram energias positivas e negativas, fazendo da pequena partícula, a qual chamamos de átomos, os responsáveis pela formação da matéria. Daí concluímos que no universo as vibrações ou energias oriundas dos átomos, que são minúsculas partículas criadas a partir da mente do todo, vibram constantemente, formando toda a matéria existente no universo. E, portanto, tudo que existe no campo da matéria possui uma consciência, porém em diferentes níveis, que poderão variar também dependendo da divisão dos reinos, sendo eles mineral, vegetal ou animal. Mas vamos também pensar no reino etéreo. E é por isso que, quando nos colocamos em estado meditativo, reflexivo, contemplativo, ou mesmo em estado de prece ou gratidão, nossas vibrações se elevam e nossa luz torna-se muitas vezes intensa. E para nós, oraculistas, espiritualistas, sensitivos, místicos, médiuns, etc., a elevação das nossas vibrações é realmente imprescindível, já que nós manipulamos energias. Por isso, muita responsabilidade.
Imagine que, quando imantamos um objeto, ele se transforma em um amuleto. Por exemplo, um cristal programado torna-se uma fonte energética maravilhosa. Um simples raminho verde ou uma raiz, uma ervinha, folhas em um banho, em um benzimento, em um chá, um elixir, um lambedor, são preciosíssimos curédios. E não é diferente com as nossas cartas ciganas. Então, sejamos muito responsáveis com tudo o que vibramos. Este terceiro princípio hermético, ou lei da vibração, pode também ser medido através de uma escala sonora em frequências de hertz, com notas que vibram desde as mais graves até as mais agudas. Então, quando pensamos que um som acabou, na verdade, sua onda vibratória se expandiu tanto que nossa audição não consegue mais captá-la. Eu vou lhes apresentar como exemplo o apito dos caboclos, o povo das matas. Esses apitos, ou assobios, são tão sutis, quase imperceptíveis, justamente por trazerem anúncios de realidades ocultas à nossa realidade, que muitas vezes revelam o que está escondido, guardado no véu da memória dos nossos ancestrais. E por isso, esses sons vêm em frequências tão elevadas que só podemos captá-los através das nossas percepções mais sutis. E isto nos lembra muito a carta 14, que traz o arquétipo da raposa em nosso sagrado oráculo. Também podemos falar aqui das nossas próprias emoções, que são anunciadas pela magia do elemento água, através do naipe de copas. E estas também podem ser medidas em uma escala de baixa ou alta frequência, que irão depender das nossas intenções ou das nossas permissões. Daí o cuidado com as magias que iremos praticar, com os nossos amuletos, com as nossas orações e com as nossas cartas ciganas. Tchau!
Quarta lei do universo. Lei da polaridade, ou princípio que nos explica a dualidade existente em tudo mesmo. Este quarto axioma nos ensina que todas as coisas manifestas no universo possuem pares iguais ou diferentes. Ou seja, partindo de um ponto, teremos dois polos, os quais também podemos chamar de opostos ou dualidades. Então, assim, tudo parte de um princípio, um eixo que possui seus opostos. E isto vale para tudo aquilo que foi criado, inclusive para sentimentos humanos. Estamos falando da quarta lei do universo, a lei da polaridade, onde tudo é dual, onde tudo possui realidades opostas, igual e diferente. E é esta sagrada lei, com seus mistérios, que foi revelada pelo 3 vezes sábio para nos explicar as razões pelas quais a humanidade até hoje vem se arrastando entre luz e trevas, paz e guerras, amor e ódio. Então, quando formos capazes de perceber que todos os flagelos que destroem as vidas, que causam mágoas, tristezas, discórdias e muito mais dores e sofrimentos enfrentados durante todos os tempos e em todos os lugares, são realidades manifestas que precisam ser revistas, reconciliadas, é que poderemos ter um mundo melhor. Assim, atingir o ponto de equilíbrio, se elevando em graus de consciências a níveis individuais e coletivos, é o que nos fará alcançar a outra polaridade, ou seja, a fraternidade, a alegria, a abundância, o perdão, a concórdia e muito mais conquistas que manifestarão realidades felizes capazes de consolidar a harmonia, o amor e a paz na Terra. Uma vez comprovada a sinceridade humana, o universo, em uma dinâmica e amorosa troca, derramará uma inigualável fonte entre os reinos etérico e mortal. Estamos falando da lei da polaridade. E essa lei nos desperta para a necessidade de buscar o equilíbrio dos nossos próprios sentimentos, acalmando nossos temperamentos, pois muitas vezes eles nos levam a tomar atitudes impulsivas, capazes de ferir o nosso próximo, como também a nós mesmos. Então, muito cuidado quando estivermos em nossas mesas com as nossas cartas. Observemos nossas palavras e a maneira como estaremos colocando as mensagens que vêm do astral, que vêm das ciganas, para os nossos consulentes e as nossas consulentes. Tchau.
Meus lindos e minhas lindas, pessoas despertas, comprometidas com a vida, comprometidas com a espiritualidade, estudantes das 7 leis herméticas contidas no livro O Caibalion, de Hermes, o nosso grande mestre. Nós chegamos ao fim do nosso estudo por hoje, mas amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para estudarmos a 5ª lei do universo, a lei do ritmo, a 6ª lei, a causa e efeito, e a 7ª lei, a lei do gênero. Om Char.